Vamos começar com um tema que, vamos combinar, é bem desconfortável: escravidão digital. Mas calma, a ideia aqui não é falar de algo que foi imposto à força. A coisa é mais sutil e, por isso mesmo, talvez até mais perturbadora. E se essa for uma prisão em que a gente escolhe entrar? Todos os dias? Essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa análise de hoje. Vale a pena parar para pensar um pouquinho nela? Porque olha só, se um cativeiro oferece prazer, oferece uma experiência toda personalizada, dá uma sensação de pertencer a algo, será que o desejo de ser livre continua existindo? Bom, vamos investigar isso mais a fundo. Então, para começar, vamos explorar esse paradoxo da tal prisão confortável. A grande sacada, o que faz esse sistema ser tão eficaz, é que ele não funciona pela dor. Muito pelo contrário. Ele funciona pelo prazer e pela conveniência que a gente escolhe. E aqui está o ponto crucial: ninguém está com uma arma na cabeça de ninguém. A adesão é totalmente voluntária, porque afinal, as plataformas digitais oferecem identidade, entretenimento, aquela sensação de conexão. A troca parece ótima, né? A gente entrega um pouco de autonomia e, em troca, recebe muito conforto. Ok, mas como essa prisão é construída? Porque isso não acontece por acaso, né? Por trás de tudo isso, existe uma engenharia de comportamento muito precisa que foi projetada, pensada para explorar as vulnerabilidades do nosso cérebro. E este aqui é o mecanismo central de tudo: é o reforço intermitente. Funciona assim. Em vez de receber uma recompensa sempre, como uma curtida ou uma notificação, ela chega de forma imprevisível. E é justamente essa incerteza que faz o cérebro liberar muito mais dopamina e nos mantém ali, presos, procurando a próxima dose. E o que é mais impressionante é essa comparação aqui. A rolagem infinita do feed funciona exatamente, mas exatamente mesmo, como puxar a alavanca de uma máquina de caça-níqueis. O cérebro entra numa espécie de modo de caça, sabe? Procurando sem parar pela próxima recompensa, que pode ou não vir. E isso não é uma coincidência de jeito nenhum. É design. E qual é o modelo de negócio que financia isso tudo? É o que se chama de capitalismo de vigilância. Nesse sistema, as nossas experiências, as nossas emoções, a nossa atenção, elas não são só observadas. Elas são a matéria-prima, são extraídas, analisadas e, claro, vendidas. Esse ditado clássico resume a coisa toda de um jeito perfeito. O preço que se paga pela conveniência desses serviços gratuitos é a nossa própria atenção e os nossos dados. Na prática, é como se a gente estivesse trabalhando de graça para alimentar os algoritmos que, por sua vez, nos mantêm engajados. Só que essa troca tem um custo que não aparece em nenhuma fatura, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos dar uma olhada nos impactos já documentados na nossa saúde mental e na nossa capacidade de pensar. O que a ciência nos mostra é que o uso problemático das redes sociais se encaixa perfeitamente nos critérios clínicos para dependência comportamental. Tolerância, abstinência, perda de controle. Esses não são termos que inventaram para a internet, não. São marcadores científicos de vício. E olha, esse dado aqui é impressionante. A simples presença do nosso smartphone no mesmo ambiente, mesmo que ele esteja desligado, já consome recursos mentais. É que o cérebro precisa gastar energia para não checar o aparelho. Isso só mostra o quão profundo é o impacto desses dispositivos na nossa atenção. Esse gráfico aqui ilustra de um jeito brilhante a troca que estamos fazendo. O sistema é todo projetado para maximizar a gratificação instantânea, o prazer de agora. Só que o custo disso é uma queda drástica na nossa capacidade de manter a atenção por muito tempo e, um ponto crucial, na nossa tolerância ao tédio, ao silêncio. E tudo isso nos leva ao clímax filosófico desta análise. Diante de tudo isso, a pergunta mais difícil talvez não seja se somos ou não escravos, mas se a gente realmente deseja a liberdade. Então, voltando à nossa pergunta inicial, será que chegamos a um ponto em que preferimos as nossas gaiolas digitais, que são tão confortáveis? A liberdade, com toda a dificuldade e a responsabilidade que ela traz, ainda parece uma boa troca? A resposta, ao que tudo indica, é que muitas vezes sim, preferimos a gaiola. A gente usa a tecnologia não só para se conectar, mas como uma fuga constante de nós mesmos. Uma fuga do silêncio, da reflexão, daquelas angústias que aparecem quando não tem nenhuma distração. O ócio se tornou algo assustador. Este slide resume o dilema de forma muito poderosa. De um lado, tem o caminho fácil, né? De uma vida assistida por algoritmos.
Do outro, tem o trabalho difícil, mas que pode ser muito mais recompensador, que é o da verdadeira autonomia. Porque ser livre exige tolerar o tédio, encarar o silêncio e assumir a responsabilidade de ser o autor da própria vida. E essa é a pergunta final, a provocação que fica no ar. Será que a liberdade, no fim das contas, dá trabalho demais? Porque para muita gente a resposta talvez seja sim. Ser livre digitalmente hoje significa gerenciar a privacidade, buscar fontes confiáveis, arriscar se sentir um pouco isolado. Talvez a submissão seja simplesmente mais confortável. E vamos terminar com este pensamento aqui. Quando o indivíduo não se sente explorado, mas se sente ajudado pelo algoritmo, a prisão se torna invisível. A questão então deixa de ser sobre tecnologia e passa a ser sobre uma disposição humana muito, muito antiga de terceirizar a própria consciência. A tecnologia só segurou o espelho. O que nos assusta é o reflexo.